Agora que todos os grandes bancos já divulgaram o resultado de 2023, a pergunta que fica é: qual deles se saiu melhor no último ano e mais? Olhando para os principais bancos do Brasil, quais representariam aí boas oportunidades de investimentos? É sobre isso que eu vou falar com você nesse vídeo. Eu fiz uma análise de alguns indicadores dos 6 principais bancos aqui do Brasil para a gente entender como que eles se saíram e qual se destaca em relação aos demais. Se você gosta desse tipo de material e é novo ou nova, se inscreve neste canal. Você está no canal da T2 Educação. Aqui eu ajudo você a ser um profissional de mercado financeiro completo, porque eu ajudo você com as principais certificações, com aulas completas para as certificações e também com estudos de caso, como esse, para você aprender o mercado de verdade, sair da superfície e se destacar. Fechado? Então vamos lá, vou colocar aqui na tela uma apresentação bastante objetiva que eu fiz de alguns indicadores e eu vou explicar para você o que é cada um deles e por que um banco ganha em relação ao outro nesse indicador, tá bom? E o primeiro dado que eu coloco aqui é o dado de lucro líquido. Qual é o banco que mais lucrou em números absolutos? Então eu vou colocar um gráfico aqui, só para a gente poder acompanhar. E aí a gente vê, por exemplo, neste gráfico que o banco que mais se destacou em termos de lucro líquido foi o Itaú Unibanco, tá? Só que eu não vou ranquear esse dado, eu não vou usar lucro líquido como um indicador para dizer se o banco foi melhor ou foi pior do que outros. Por quê? Porque olhar lucro líquido de maneira absoluta é você ignorar que cada banco tem um tamanho. O que importa não é o lucro líquido em termos nominais, em termos absolutos. O que importa é o lucro líquido em relação ao patrimônio. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo só para que você possa entender. Imagina que eu, Thiago, tenha 100 mil reais investidos no mercado financeiro, tudo bem? E que eu, Thiago, ganhei em um ano 10 mil reais. Significa, portanto, dizer que eu, Thiago, ganhei 10% sobre o meu patrimônio investido. Tudo bem? Agora, imagina que você tenha 10 mil reais investidos, mas que naquele ano você ganhou 2 mil reais de rendimento. E aí eu pergunto, quem ganhou mais? Bom, em termos absolutos, eu, Thiago, ganhei mais, porque eu ganhei 10 mil reais. Mas, se a gente compara em proporção do nosso patrimônio, eu ganhei 10% do meu patrimônio e você ganhou 20%. Então você foi mais eficiente. Por isso que sim, olhar o lucro líquido é um indicador importante? Claro que é, mas ele não nos diz muita coisa. Por quê? Eu preciso, mais uma vez, olhar o lucro em razão do patrimônio. Por isso que eu trouxe o próximo indicador aqui, ó, que é o ROI. Aqui a gente começa a olhar para o retorno que a instituição teve em relação ao seu patrimônio. Aí faz mais sentido. Usando a analogia que eu trouxe há pouco, então a gente pega o patrimônio daquela instituição e aí a gente encontra a razão do lucro líquido versus o patrimônio. Aí faz sentido. Então quando a gente olha, nós tivemos aí quatro grandes bancos com destaques, né? BTG, Nubank, Itaú e Banco do Brasil. Mas destes, o BTG se destacou muito, né? Teve um ROI, retorno sobre o patrimônio, de 21,6%. Considerando que a gente está com uma taxa de juros de 11%, é um retorno bastante satisfatório em relação à taxa livre de risco. Faz sentido, certo? Então, nesse caso, a gente vai dar um ponto aqui para o BTG. O BTG vai crescer ali um pouquinho, porque no quesito ROI, o BTG se destaca, tá bom? Agora, a gente vai olhar um outro indicador, que é o índice de Basileia. Isso aqui eu tirei do site do Banco Central. Eu coloquei nessa apresentação a fonte, tá, dessas informações. Eu tirei a maior parte das informações do site do Trademap, que é linkado com o RI dos bancos, mas Basileia eu não encontrei lá, tá? Basileia eu peguei direto do Banco Central. O que é o índice de Basileia? É um indicador extremamente importante para quando a gente vai analisar instituição financeira. Porque ele mostra para a gente o quanto que aquela instituição está ou não alavancada. Deixa eu te explicar isso de um jeito bastante simples. O índice de Basileia mostra para a gente o seguinte: para cada R$1 que o banco empresta, quanto ele tem de patrimônio? Ou para cada 10 mil reais emprestado, quanto ele tem de patrimônio? Então, como você pode ver, por exemplo, o Nubank lidera esse ranking com 20%. Quase que eu dei um trava-língua aqui, né? O Nubank lidera esse ranking com 20%.
Se a gente fosse pegar o caso do Nubank, como é que seria isso? Para cada 10 mil reais que o Nubank tem emprestado, o Nubank tem 2 mil reais de patrimônio, 20%. Então, isso é o índice para medir o quanto que aquela instituição está ou não alavancada. Informação importante, tá? Os bancos brasileiros, se comparados com o resto do mundo, são bancos que se destacam nesse indicador. Uma boa prática para o índice de Basileia é algo acima de 12, tá? 12, 13 já é considerado bastante saudável. E como você pode ver, todos os nossos bancos têm acima de 15%. Aliás, acima de 13%, né? Considerando aqui que o Bradesco teve uma queda significativa aí. E aí ele até explica na conferência, né? O Noronha explicou na conferência o que vem acontecendo com o banco. Já gravei vídeo aqui falando sobre isso. Porém, apesar de o Nubank se destacar e tá muito bem, ponto para o Nubank, obviamente, aqui, tá? A gente vai subir o Nubank no ranking. É mais uma vez, quase que eu troco, né? Nubank por ranking. A gente vê que todos os bancos estão muito bons nesses indicadores. O próximo indicador que eu trouxe aqui é o valor de mercado dessas instituições. Antes de falar sobre o valor de mercado, deixa eu fazer uma pausa para falar para você do meu primeiro livro, que já está em pré-venda na Amazon, tá bom? Se você me acompanha aqui ou se você é novo ou nova, saiba que você pode comprar o meu primeiro livro em pré-venda. Sua carreira é maior do que o seu emprego. Construa uma história de sucesso no mercado financeiro. Esse livro fala sobre habilidades que você precisa desenvolver e ter para desenvolver uma carreira que seja imune à crise, uma carreira que seja imune a demissões e por aí vai. Então fica aqui a recomendação e a boa notícia é que, quando eu estou gravando esse vídeo e supostamente quando você está vendo, esse vídeo está em pré-venda na Amazon. Significa que, se você comprá-lo na pré-venda, garantir o seu exemplar, você ganha R$120 de cashback para se inscrever em um dos cursos aqui da T2. Se você eventualmente estava pensando, considerando a ideia de estudar com a T2, essa é a melhor oportunidade que você pode ter. Por quê? Você vai poder comprar um livro que vai te dar muitos insights sobre a tua carreira e de quebra você vai ganhar R$120 para poder usar em um dos nossos produtos. Em termos práticos, é assim, ó. Esse livro ele está em pré-venda na Amazon por R$ 59,90. Tá? Então você vai comprá-lo lá na pré-venda por R$ 59,90. Pode até comprar no Kindle, que é até mais barato do que isso. E você vai receber o dobro do valor que você pagou no livro em créditos para comprar um dos nossos cursos. O link para você aproveitar a pré-venda do meu livro está aqui. Se você me acompanha há mais tempo, você sabe o quanto que a gente investe nesse processo de desenvolvimento de carreira para além do emprego. Tá bom? Fica aí a dica. Vamos falar agora sobre o valor de mercado? Como você pode ver, o Itaú é o maior banco em valor de mercado e ele vem mantendo essa posição no ranking há muito tempo. Quem perdeu muita tração nisso foi o Bradesco, que já foi a segunda maior instituição, mas olha só, o Bradesco perdendo para Nubank, Bradesco perdendo para BTG e o Banco do Brasil está ali também no ranking bastante interessante. Então, o que a gente tem aqui? Itaú se destacando em termos de valor de mercado. Maior instituição, ponto para o Itaú crescendo aqui. Tá? Poderia, obviamente, destacar o crescimento, né, de BTG, de Nubank nos últimos anos, em razão da tecnologia. Tem aí uma ampla discussão sobre o Bradescão. Mais uma vez, já coloquei vídeo aqui no nosso canal explicando o que está acontecendo e qual que é a estratégia do Bradesco para olhar daqui para frente. Tudo bem? Vamos lá, agora eu quero falar sobre um outro indicador que esse aqui nos ajuda a olhar para uma instituição quando a gente quer comprar ação, que é o índice PL. O que é o índice PL? É o índice de preço sobre o lucro. O que esse indicador nos mostra? Ele nos mostra o seguinte, qual que é a razão entre o preço da ação e o lucro que aquela empresa dá por ação. E esse índice, ele traz para a gente como em tempo. Então, um exemplo. O primeiro ali que a gente vê no gráfico é o Banco do Brasil. Está 5,5, ou seja, 5,5. Em tese, significa dizer o seguinte, que o investidor que compra uma ação do Banco do Brasil hoje, ele tem o capital retornado para ele em 5 anos e meio. Em tese é isso porque, obviamente, o preço vai mudando, retornos mudam, mas esse é o estudo, tá bom? O que nos indica dizer o seguinte, que uma ação que tem um menor índice PL, ela é melhor em relação aos seus pares. Portanto, neste caso especificamente,
quem se destaca é Banco do Brasil, que tem o menor PL. Significa, mais uma vez, em tese, que se eu comprar uma ação hoje, em 5 anos e meio essa grana volta para mim 100%. Repito, isso é uma tese. Obviamente que não dá para a gente confirmar se isso vai acontecer, mas isso está calculado em relação do lucro que essa empresa teve por ação. E aí a gente percebe, por exemplo, que os bancos que se destacam do ponto de vista digital, Nubank e o próprio BTG, eles estão, como a gente costuma dizer no mercado, esticados, estão bem caras. Imagina o Nubank com um PL de 50, quer dizer que você vai comprar uma ação do Nubank hoje e a grana integralmente volta para você só em 50 anos, tá? Então ele está bastante esticado o Nubank com esse indicador, tá? Então, aqui, nesse caso, usando o índice PL como referência, quem se destaca é Banco do Brasil, então ponto para o Banco do Brasil. Tem uma coisa que é muito legal da gente falar sobre Banco do Brasil do ponto de vista de quem investe em ações, tá? Alguns investidores têm aí um pouco de ressalva de investir em empresas que são geridas pelo governo. Então, um caso do Banco do Brasil, que é o caso de Petrobras. E de verdade eu não vou julgar o mérito disso, tá? Cada um tem aí as suas convicções. Mas o fato é que Banco do Brasil tem se mostrado uma empresa altamente eficiente. Isso nos 4 anos do governo Bolsonaro, isso no primeiro ano do governo Lula. Então, independente de ideologia, se é direita ou se é esquerda, o fato é que o Banco do Brasil está voando. Então, e aí o que acontece é que uma empresa que tem esse risco político e muitas pessoas têm aversão a investir em empresas que têm risco político, é comum você encontrar empresas como o Banco do Brasil, como o Petrobras, estarem subavaliadas, ou seja, porque muita gente fica com o pé atrás, ponto, tá? Goste você ou não, este é o fato, concorde você ou não, este é o fato. Banco do Brasil hoje, pelo índice PL, é a empresa mais eficiente que a gente teria aqui, ou aqui a gente não está falando de eficiência, mas de resultado que a empresa teve do lucro pela ação, tá bom? Que é o próximo indicador que a gente trouxe aqui, que é o LPA, lucro por ação. LPA é lucro por ação. Basicamente para cada ação que aquela empresa tem, se eu pego o lucro que ela teve total e divido pela quantidade de ações, lembra do nosso primeiro indicador, que era o tamanho do lucro líquido? Pois é, se eu pego aquele número e eu divido pela quantidade de ações, eu vou ter um indicador chamado de lucro por ação. Então, neste caso, quanto maior for o meu LPA, melhor. Quer dizer que aquela empresa dá mais retorno para cada ação que você tem. Então, mais uma vez, Banco do Brasil se destaca. E é por isso, inclusive, que o índice PL, que a gente viu agora, ele é baixo. Por quê? O que é o índice PL? É o preço da ação, no dia de hoje, dividido pelo lucro por ação, ou seja, dividido pelo LPA. Então, quanto maior for o LPA, melhor. Tudo bem? Quanto menor for o PL do slide anterior, melhor. Então, nesse caso, ponto, destaque importante para Banco do Brasil, olhando esse indicador. Então, Banco do Brasil dá uma despontada aqui usando esses critérios, tá bom? Agora a gente vai falar sobre o último critério que eu quero trazer aqui para você, que é o PVPA. O que é o PVPA? É o preço da ação dividido pelo valor patrimonial da ação. Esse indicador mostra para a gente o quanto que uma ação está negociada em relação ao seu patrimônio. Deixa eu te dar um exemplo bastante simples para que você possa entender o que é o PVPA. Seguinte, imagina que você tenha uma empresa cujo valor contábil dela, você foi lá e o valor dela aqui é 100 mil reais. Tudo bem, está abrindo hoje uma empresa, não tem operação, não tem absolutamente nada. Você foi lá e fez um aporte de 100 mil reais. Quanto que vale essa empresa? Ela vale 100 mil reais. Se você for dividir ela em ações, você pode dividir em 100 mil ações, de forma que cada ação vale R$1. Então, 100 mil vezes 1 é igual a 100 mil, certo? Então, nós pegamos uma empresa que você fez um aporte de 100 mil, uma empresa que você está abrindo agora, portanto, não tem valor de mercado, não tem clientes, não tem nada. Ela vale só aquele 100 mil. Nós dividimos por 100 mil ações, de forma que, obviamente, cada ação vale R$1. Agora, imagina que essa empresa específica, que eu estou dizendo para você que você aportou 100 mil e que ela vale só 100 mil, imagina que você tenha dividido por 100 mil ações e que cada ação vale 80 centavos. O
O que eu estaria dizendo é que, se a gente multiplica 80 centavos por 100 mil, vai dar 80 mil. Então, esta ação está subavaliada. Agora, se cada ação estivesse 1,50, a soma total das ações seria 150 contra uma empresa de 100. Então, ela estaria superavaliada. O que eu quero dizer com isso é que o PVPA, preço sobre o valor patrimonial da ação, ele é um indicador que mostra para a gente o seguinte: quanto menor for esse indicador, melhor. E mais, se esse indicador for menor do que 1, nós podemos concluir que essa ação está sendo negociada abaixo do seu valor patrimonial. E o mínimo que a gente pode esperar é que ela suba o seu PVPA para bater R$1. Então, olha que interessante. Se nós fôssemos olhar o PVPA, qual que tem o menor? Bradescão. Então, o Bradescão aqui subiria 1 ponto. Agora, inclusive por que Bradesco, no dia que eu estou gravando esse vídeo, tem um menor PVPA? Justamente porque de uma semana para cá, ou de 15 dias para cá em relação ao dia que eu estou gravando, as ações do Bradesco caíram muito. Então, se caiu muito, diminui ali o meu numerador da equação, por óbvio, o meu PVPA ele vai diminuir. Então, Bradesco entraria aqui em uma oportunidade. Estes foram os indicadores que eu escolhi trazer para esse vídeo, para a gente se aprofundar um pouco mais e saber qual seria, portanto, a melhor instituição financeira para se investir ou olhar aí para a eficiência. Óbvio que você não deveria tomar as suas decisões de investimentos nem pautar as suas análises apenas por esse indicador. Mas, se você me acompanha aqui, você sabe que eu gosto de sair da superfície, gosto de ensinar o mercado na prática. E olhando apenas para esses indicadores, Banco do Brasil se destaca em relação ao tamanho do seu lucro, em relação ao seu patrimônio, ao índice PL e os demais indicadores. Agora, mais uma vez, é claro que você não deveria tomar a sua decisão de investimento pautada apenas nesse vídeo. Esse é um convite para que você se aprofunde, você saia da superfície, entenda que tem um universo bastante importante para a gente explorar quando a gente está falando de análise de empresa. Eu trouxe essa análise dos bancos, claro, porque aqui nesse canal, como eu disse, eu ajudo você a ser um profissional de mercado financeiro. Se você gosta desse tipo de análise, deixa aqui nos comentários. Se você quer que eu comente empresas, que eu analise empresas de outro setor, ou faça análises específicas de empresa, pode colocar nos comentários, que sim, a gente faz aqui. Então, no nosso vídeo, de acordo com os 6 critérios que eu escolhi, Banco do Brasil se destaca, embora estas 6 instituições são instituições que trazem excelentes números. Algumas, como é o caso do Nubank, como é o caso do BTG, tem bons números, mas está esticada em relação ao teu preço. Quer dizer que ela não vai crescer mais? Pode ser que sim, porque a empresa está investindo muito em crescimento. Eu não estou aqui para ditar o futuro, estou aqui para a gente trazer reflexões em relação a isso. Nós temos fortes instituições, o mercado não para de crescer e para você que investe, tá aí boas oportunidades para você olhar para este mercado, e para você que não investe ainda, mas me acompanha, você tá de bobeira na tomateira. Tá na hora de começar a olhar o mercado financeiro pelo lado da prática. Conta aqui para mim nos comentários se esse vídeo fez sentido. Se você quiser ver mais análises como essa, vai ser muito legal ver o teu comentário e eu te vejo no próximo material. Tchau!